Olá, seja bem-vindo à segunda parte do livro de Números. No último encontro, vimos um momento trágico na história de Israel, a rebelião de Cades Barneia, e a sentença de Deus de que aquela geração morreria no deserto. Mas hoje o cenário muda. Nos capítulos 15 a 21 de Números, vamos estudar como Deus começou a preparar a nova geração. É um bloco marcado por contraste. De um lado, instruções de esperança e ritual de purificação, e de outro, rebeliões severas como a de Corá e momentos de fraqueza até dos líderes como de Moisés em Meribá. Prepare o seu coração, porque vamos entender como a fidelidade de Deus prevalece mesmo quando o ser humano falha. Vamos começar? Então, vamos lá. Vamos dar início à nossa aula 11 do curso de Bibliologia com o nosso tema do livro de Números, a segunda parte do livro de Números. Vamos iniciar aqui com o capítulo 15, instrução de esperança e fidelidade. A promessa é reafirmada. Então, após a sentença no deserto, Deus dá leis para quando o povo entrar na terra prometida. Isso garantia, a nova geração, que a promessa de Canaã ainda estava de pé. Então Deus ele reafirma ali, dá as novas leis quando o povo entrar na terra de Canaã, porque já temos uma nova geração. Então é Deus reafirmando que a promessa estava de pé. Rebeldia versus erros. O capítulo diferencia o pecado involuntário, com o perdão, e da rebeldia deliberada, que é o pecado de mão erguida, que é o pecado ali consciente. Então ali o capítulo 15 ele dá essa diferença, diferencia isso aí. É o caso do homem que ele foi apanhar lenha, foi pego apanhando lenha no sábado, sendo que no sábado não era para se fazer isso. E ele fez. Então era um pecado da qual de rebeldia, pois ele sabia o que ele estava fazendo. Ele sabia que era proibido. Aí temos aí as franjas da memória. Tzitzit. A ordem de usar franjas com cordão azul nas vestes, que era um lembrete visual que o povo olhasse para o azul do céu e se lembrasse da obediência dos mandamentos, em vez de seguir seus próprios desejos. Então, para que o povo lembrasse constantemente de seguir as leis, não os seus desejos. Capítulo 16. A rebelião de Corá e o julgamento da inveja. Desafio da liderança. Corá, um levita, juntamente com Datã e Abirão e 250 líderes de Israel, rebelam-se contra Moisés e Arão. Eles acusam os líderes de se exaltarem acima da congregação, alegando de forma populista que toda a congregação é santa. Então eles confrontam ali esses homens, juntamente com Corá, liderados por Corá, e confrontam ali Arão e Moisés, para que realmente, porque só eles poderiam fazer aquilo que eles fazem? Por que só Moisés poderia falar com Deus? Por que não o povo? Por que também não eles? E Deus ali entra no julgamento. Então Deus valida a autoridade de Moisés através de um julgamento sobrenatural e imediato. Então é coisa imediata. A terra abre-se e engole as tendas de Corá, Datã e Abirão. Então a terra se abre e engole eles, enquanto o fogo da parte do Senhor consome 250 homens que ofereciam incenso ilicitamente. Então, o julgamento de Deus foi muito rápido, foi de imediato. A intenção no meio da praga, a intercessão no meio da praga. Mesmo após o julgamento, o povo murmura contra Moisés no dia seguinte. Então, novamente, o povo está murmurando. E Deus ele manda uma praga terrível e começa a destruir a congregação. Arão, demonstrando o seu papel sacerdotal, corre para o meio do povo como incensário, colocando-se entre os mortos e os vivos até que a praga cesse. Então, Arão ali mostrando, fazendo a sua parte de sacerdote, ali para se interceder realmente ali perante Deus. A confirmação do sacerdote, milagre da vara florescer. Para cessar as murmurações, então, para que cesse realmente as murmurações, para que pare de falar que realmente, por que só Moisés, por que só Arão, por que só a família de Arão, Deus ele dá um teste das 12 varas tribais, onde apenas a vara de Arão floresce. Então, era para trazer-se as 12 varas tribais e somente a vara de Arão floresceu. Ela brotou e produziu amêndoas maduras, provando que a verdadeira autoridade divina é confirmada pela vida e pela frutificação. O memorial e o temor. A vara ela é guardada perante a arca como um sinal contra a rebeldia. Então, foi guardada-se a vara para que, como fosse um sinal de contra a rebeldia. O povo impactado pelo milagre reconhece a santidade de Deus e a importância do mediador sacerdotal para a preservação da vida da congregação.
Então aí sim, novamente, Deus prova para eles e eles reconhecem que realmente precisam do mediador sacerdotal para a preservação da vida da congregação. Capítulo 18. Deveres e sustentos dos sacerdotes e levitas. Então aí vem os deveres dos sacerdotes e levitas e o sustento para eles. Responsabilidade e proteção. Deus define a hierarquia do serviço. Então, a hierarquia. Os sacerdotes cuidam do santuário e do altar e os levitas o auxiliam. Eles levam a iniquidade do santuário, servindo como uma barreira de proteção para que a ira divina não venha sobre o restante do povo. Então, os sacerdotes eles eram como se fosse uma barreira para que a ira de Deus não viesse sobre o povo. Então, lembrando, os sacerdotes eles cuidavam do santuário do altar e os levitas eram seus auxiliares. A hierarquia, a herança do Senhor. Nem sacerdotes, nem levitas recebem heranças da terra em Israel. O próprio Deus é a herança deles. Então, eles, sacerdotes e levitas, não receberam heranças, mas sim a herança era o próprio Deus. Em troca do serviço no tabernáculo, eles são sustentados pelos dízimos e pelas ofertas das coisas sagradas trazidas pelo povo. Eles são sustentados pelo povo, através dos dízimos e ofertas. Capítulo 19. A novilha ruiva e a purificação da morte. O sacrifício da novilha vermelha ou ruiva, um ritual único onde uma novilha perfeitamente vermelha, ruiva, era sacrificada fora do acampamento e totalmente queimada. Suas cinzas sendo guardadas para serem misturadas com água, criando a água da purificação, ou águas da separação. E por que servia? A purificação do contato com a morte. Então era para a purificação de alguém que tivesse contato com a morte. Deus estabelece um processo de limpeza para quem tivesse contato com cadáveres. A água com cinzas era aplicada no terceiro e no sétimo dia. Sem essa purificação, o indivíduo contaminaria o santuário, evidenciando que a morte é o oposto da santidade divina. Então, a pessoa, se tocasse num cadáver, ela teria que ser purificada por essa água, com as cinzas da novilha vermelha que foi sacrificada. Capítulo 20. A crise de Meribá e a transição de liderança. O pecado de Moisés em Meribá. Diante da murmuração do povo por água, Deus ordena a Moisés que fale à rocha. Então, novamente, o povo começa a murmurar agora por água. E Moisés fala com Deus, Deus ordena a Moisés que fale com a rocha. Só que Moisés, irado, desobedece e fere a rocha 2 vezes. Então, Moisés fere a rocha com sua vara. A água brota, mas Deus o julga por não santificar o seu nome. Então Deus ele sofre uma penalidade ali, impedindo de entrar na terra prometida. O conflito com Edom e a morte de Arão. Edom recusa dar passagem a Israel por seu território, forçando um longo desvio. Então Moisés vem pedir para Edom que realmente, para passar ali na terra deles, no território deles, eles não permitem, então Moisés tem que dar uma volta, um desvio longo ali. No Monte Or, Arão morre e suas vestes sacerdotais são transferidas para seu filho Eleazar, marcando início a transição geracional. Então vemos ali também, nesse período, no Monte Or, Arão vem a morrer, vem a falecer, e houve a transferência sacerdotal ali para o seu filho Eleazar, mostrando uma transição geracional, de geração para geração. Capítulo 21. A serpente de bronze e as primeiras vitórias. Serpente de bronze. Após nova murmuração por causa da jornada e do maná, Deus envia serpentes ardentes. Então começa ali serpentes que realmente começam a matar o povo e deixar o povo ali doente. Moisés intercede e o Senhor ordena a criação de uma serpente de bronze em uma haste, onde todo aquele que olhasse para ela com fé era curado, antecipando tipologicamente o sacrifício de Cristo na cruz. Então, novamente, o povo ali murmura e Deus dá ali uma punição e ao mesmo tempo também dá uma restauração para aquele povo. A conquista de Seom e Og. Israel pede passagem pacífica, mas os reis amorreus atacam. Então, Israel ali, Moisés vai até eles e pede a passagem. Mas eles atacam Israel. Só que com isso, Deus intervém, e o povo vence essa batalha. E toma posse da primeira terra além do Jordão, iniciando-se a transição definitiva para a conquista da herança. E vamos para o nosso resumo da nossa aula de hoje. A previsão e graça. Desde a instrução da esperança após a sentença no deserto,
passando pela água da purificação na ovelha ruiva, ou vermelha, né? Até a cura pela serpente de bronze. Deus ensina que a sua misericórdia sempre provê um meio de restauração diante do pecado e da morte. Ordem e autoridade divina. Capítulo 16, 17 e 18. O julgamento severo da rebelião de Corá, a confirmação sobrenatural através do florescer da vara de Arão e a definição dos deveres e sustento dos sumissos, que os sacerdotes, né, e os levitas reafirmam que a liderança espiritual legítima provém do chamado e da escolha do Senhor. Transição e as primeiras conquistas, capítulo 20 e 21. Marcado pelo luto, pela morte de Arão, né, e pelo erro de Moisés em Meribá, batendo ali na rocha, né, o povo inicia a transição definitiva para a herança com vitórias militares sobre os amorreus, provando que o Senhor peleja pelo seu povo. Chegamos ao fim desta aula, e o que Números 15 ao 21 nos deixa é uma lição poderosa sobre a natureza de Deus. Vimos que ele é um Deus de ordem, que não aceita rebeldia, mas é também um Deus de provisão, que mesmo no deserto ensina o caminho da purificação e da cura, como vimos na serpente de bronze, que apontava diretamente para Cristo. Se esta aula edificou a sua vida e te ajudou a entender melhor a palavra de Deus, não saia daqui sem deixar seu like. Isso ajuda muito o YouTube a entender a relevância desse conteúdo. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhuma das nossas próximas aulas de Bibliologia. Aproveita também para compartilhar esse vídeo no grupo de WhatsApp ou com aquele amigo que ama estudar a Bíblia. Estamos agora no limiar da Terra Prometida. Na próxima aula, veremos novos desafios nessa reta final da jornada. Muito obrigado pela sua companhia, continue firme nos estudos e até lá. Deus o abençoe.